Olá, pessoal. Com muito prazer, vamos iniciar agora o podcast do Instituto Observatório Ético. Este é o episódio número 1 desse podcast que vai tratar sobre ESG, semanalmente. E hoje, para início do nosso podcast, vamos conversar com o Dr. Oscar Asakura, que é o CEO da Smart ESG. Ele tem uma grande experiência com ESG. E nada melhor que ele mesmo para se apresentar, né, diante do seu currículo tão vasto. Então, doutor Oscar, pode se apresentar. Como vai todos? Wilson, muito obrigado pela grande oportunidade de estar aqui na primeira inserção do seu podcast, uma iniciativa ótima para que, né, todas as pessoas saibam o que é ESG. Eu sou engenheiro formado pela Escola Politécnica, depois eu fiz mestrado, doutorado, numa área chamada vida artificial, que é um passo após a inteligência artificial, que hoje está muito em voga, mas eu sempre tive curiosidade de saber um pouco melhor sobre a questão que envolve, né, sempre eu tive não só curiosidade, mas sempre quis participar efetivamente nas questões ambientais, sociais e principalmente na governança. Eu tenho uma especialização profissional de governança de dados que antecede toda essa movimentação de ciência de dados e a própria utilização de inteligência artificial. Então, eu fico muito grato pela grande oportunidade de estar falando com vocês. Vamos lá, Wilson, estou à sua disposição. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria já de iniciar sobre o que seria essa sigla ESG e o que ela tem tão importante para os departamentos de RH das empresas. Pois é incrível, né? ESG está sendo falado no mundo inteiro e muitas vezes, né, pelo fato de eu ter estudado um pouco a mais do que outras pessoas, achamos que todas as pessoas indistintamente já sabem o que é ESG. E para minha surpresa, na semana passada, eu estava com um grande amigo meu, industrial, e não é um industrial qualquer, porque ele tem participação na Europa, nos Estados Unidos, e quando eu perguntei para ele sobre ESG, ele falou, que é isso? Né? Escola Superior de Guerra? Falei, não, pelo contrário. O ESG refere-se a práticas ambientais, por isso que a letra E, aí você fala, mas A e E? Porque E é a palavra environment, que traduzido em português ambiental, depois S de social e de governança. Então, ESG refere-se às práticas ambientais, sociais e de governança. Só que nós precisamos o quê? Entender que o ESG torna-se relevante no RH, por quê? Os funcionários, os colaboradores e os candidatos atualmente valorizam empresas que adotam práticas responsáveis e sustentáveis, né? RH estava muito preocupado com a satisfação dos seus acionistas principais. E o que é satisfazer acionista? Eles investem dinheiro, recursos para que eles possam ter o quê? Né? Isso voltando a lucro. Então, era uma preocupação muito interna. E hoje, principalmente essa geração Z, né? Que hoje está na faixa etária de 20, 21 anos, que está ou iniciando ou terminando a faculdade, que vai entrar para o quê? Para um mundo profissional, ele se diz que está muito mais o quê? Muito mais preparados para que a sociedade possa, né, ter acesso a esse tipo de benefício que uma organização possa fazer. Então, hoje, a RH, se não tiver uma preocupação muito grande ESG, provavelmente não reterá talentos e muito menos ele fará o quê? A retenção destes, a retenção dos talentos, claro, mas ele não conseguirá também o quê? Colocar mais pessoas com talento dentro da empresa. Por isso que acho que é muito importante. Sim.
E quais são as principais preocupações ESG dentro de um departamento de RH de uma empresa, doutor Oscar? Então, vamos lá. Como eu falei, a relevância do ESG nos departamentos de recursos humanos está crescendo por várias razões, tá? Eu acho que é por aí que eu vou tentar colocar, tá bom? Primeiro, é a atração e retenção de talentos que eu já falei. Quer dizer, cada vez mais profissionais buscam trabalhar em empresas alinhadas com seus valores pessoais. É incrível, né? Porque isso mudou. Eu tenho 60 anos, tá? E aí eu venho de uma família, né? A gente gosta até de falar, nós viemos de uma família humilde e os nossos pais tiveram, né, a sabedoria de mandar estudar. Eu estudei numa das melhores faculdades, mesmo em termos mundiais, que é a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Mas quando eu formei, a única condição que eles falavam é o seguinte: desculpe, depois de 3 anos, se você não tiver um carro zero importado, não valeu o nosso investimento. Então, significa que o quê? Nossa geração estava muito mais preocupado em adquirir bens e, e estar o quê? Dentro de uma empresa que pudesse me dar o quê? Me dar essa ascensão profissional muito rapidamente. Hoje não é isso que eles buscam. Então, precisa mudar. Então, empresas com fortes práticas ESG são vistas como empregadores mais atraentes. Segunda questão é cultura e engajamento. As práticas ESG podem ajudar a criar uma cultura corporativa mais positiva e inclusiva. Fora ESG, existe no universo hoje, no mundo, a questão de equidade, igualdade e assim sucessivamente, que é a questão da inclusão. Então, isso acaba levando um maior engajamento e satisfação dos colaboradores quando o quê? Quando o RH tem essa preocupação ESG. Terceiro, é desenvolvimento e treinamento. Departamentos de RH estão incorporando treinamento sobre práticas sustentáveis. Isso já faz parte. Não é mais você só falar de quê? De ascensão, de você poder fazer o quê? Cursos gerenciais, mas falar sobre éticas e sustentáveis, éticas inclusivas, né? Práticas, alinhado com os princípios de ESG. Diversidade e inclusão é outro fator bastante importante dentro da RH, que é o componente social do ESG, que enfatiza a importância de práticas justas e inclusivas, né? Hoje não dá mais para admitir que eu não tenho o quê? Não tenho essa preocupação. E evidentemente que o quê? RH se concentra mais em diversidade no recrutamento e desenvolvimento. E finalmente a questão do risco e conformidade, né? Uma gestão de RH alinhada ao ESG ajuda a minimizar riscos associados a práticas laborais inadequadas, assédio ou discriminação. Isso é cultural, né? Então, eu acho que, em resumo, a ESG está se tornando uma parte integrante da estratégia de recursos humanos, à medida que as empresas reconhecem a importância de operar de maneira ética, sustentável e socialmente responsável. Então, de uma forma muito internalizado, eu começo o quê? Externalizar todo o quê? Toda a conquista que as organizações estão fazendo. É isso, Wilson. E que, ô doutor Oscar, mas sabe-se que o ponto fulcral hoje para um bom exercício, né, a adoção das boas práticas ESG na empresa, parte dos funcionários, né? Então, que medidas o departamento de RH deve adotar para que haja essa adoção ESG pelos funcionários também? Porque Eu não acho que, adianta você criar de uma política interna se ela não for também adotada por todos os funcionários. Concorda comigo? claro, claro. Então, por isso que eu acho que existem o quê? Algumas coisas que precisa estar o quê? Dentro do RH, né, sobre certos aspectos. Então, por exemplo, o próprio desenvolvimento de colaboradores. O RH pode oferecer treinamento e programa de desenvolvimento aliando com práticas sustentáveis, éticas e
de governança, um pouco diferente do que tinha até agora, né? Até agora, o treinamento se baseava muito no quê? Na questão do sucesso profissional, isto é, eu vou montar uma empresa no qual os jovens estão preocupados em o quê? Ascensão profissional, portanto, o quê? Social como consequência. Hoje não. Hoje acho que precisa estar o quê? Alinhado com práticas sustentáveis. Enxergar o quê? O externo. Incentivando os colaboradores a agirem em conformidade com os princípios de ESG. A segunda questão é a questão de quê? De você criar o engajamento cultural que você estava falando, não é isso? Quer dizer, como é que eu faço isso, né? O RH pode promover uma cultura, ele realmente falar uma cultura que valorize a sustentabilidade, a responsabilidade social e a ética. Quer dizer, então, isso precisa estar fazendo parte do quê? Da cultura. Comunicação. O RH, em colaboração com outras equipes, pode garantir que os esforços da ESG da empresa seja comunicado internamente. Não adianta nada se eu não tiver o quê? Uma comunicação efetiva. Né? De novo, promovendo o engajamento. Eu preciso fazer também a questão da avaliação, né? Então, a gente não tinha, na minha época era muito comum a avaliação de desempenho, né? Então, isso também precisa continuar, mas só que com ótica diferente, que é o feedback e avaliações. Quando eu integrar critérios de ESG na avaliação de desempenho, o RH pode promover comportamentos alinhados ao ESG. Quer dizer, né, é aquela história, puxa, nós fizemos uma prática social, né, uma ação social de estar o quê? Né, fazendo o plantio de uma árvore. Por exemplo, se eu tenho 100 pessoas e apareceu 2 pessoas, essas 2 pessoas precisam ser contempladas. Ele precisa servir como exercício. E dizendo que o quê? Naquele feedback, a avaliação, ele foi bom. Por quê? Ele entendeu a prática e ele está executando. Então, eu acho que você tem o quê? Série de medidas que vai desde o treinamento, mas também o engajamento do quê? Da alta cúpula, né? Dizendo que o quê? A nossa organização ou a minha empresa pratica ESG de fato e que isso permeia no pensamento, no sentimento dos colaboradores. Eu gostaria de estar falando muito do sentimento, né? Porque nós temos um vício de resolver, decidir em função do pensar. Existe um filósofo alemão chamado Rudolf Steiner que fala que a decisão de querer ou não é sempre sentimental, né? É só você lembrar, Wilson, quando a gente fica apaixonado, você é capaz de fazer qualquer coisa, não é verdade? Eu fico apaixonado. O que é pensar? Não, é puro sentimento. E esse sentimento que faz você comprar, por exemplo, uma flor, né, numa época que eu não consigo ter flor e você paga qualquer coisa. Quem que faz? É o sentimento, não é o pensar. Porque se você Atingir o pensar... âmago da pessoa, né, Oscar? Atingir o âmago, Exatamente. né? A alma, né? O A ser, alma da a alma pessoa, né? interna, né? Exatamente, isso é muito importante. E o ESG tem muito isso, quer dizer, você fazer com que as pessoas sintam mais. Isso o RH pode fazer. O que é sentir mais? Pô, vai lá debaixo da ponte e Isso é veja estratégia, como viu, pessoal? Isso é estratégia da empresa para cativar o funcionário a adotar as práticas ESG. Claro, por Porque se o quê? funcionário não adota, a empresa não está adotando esse sentido mais lado possível, né, Oscar? Porque Claro, é a Wilson, força motriz da empresa, né? sem dúvida nenhuma. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse o quê? Essa oportunidade de eu o quê? Fazer um curso, a primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte: organização, por favor, me arranja um ônibus que nós vamos fazer uma excursão. Ah, que legal, excursão aonde? Debaixo da ponte onde vivem as pessoas. Para que as pessoas sintam. O que é isso? Você precisa se sentir, no mínimo, incomodado. Por Não, quê? claro. Como é que um ser humano que é igual a você, aí você vai sempre justificar racionalmente. Não, essa pessoa está lá porque não estudou. Será? Será que a pessoa não estudou porque não quis? Ah, não, essa pessoa é maconheiro. Ué, será que foi assim, tão simples assim? Será que ela fez escolha ou será que a sociedade não deu? O problema não é questão de dar ou não dar. É o funcionário perceber que o quê? Uma pessoa igual a você, né? Aí que você vai o quê? De fato falar de igualdade.
né? Não, Como é que claro. essa E eu pessoa nunca está o quê? esqueci Oi. também, Oscar, daquela nossa reunião que nós tivemos pela primeira vez, em que você citou aquele caso do McDonald's. Você pode falar um Claro! pouco mais sobre ele? Poxa, sem dúvida nenhuma. Algum tempo atrás, eu, na minha tentativa de fazer alguma coisa para a sociedade, porque eu sou muito grato pela vida de ter me proporcionado tanta bênção que eu tenho e eu tive e eu precisava retribuir. E com isso, eu tive o quê? Eu tive uma ideia de fazer aquilo que a gente chama de excursões pedagógicas. Excursões pedagógicas que, por exemplo, numa escola particular aqui na Zona Sul, a pessoa vai para zoológico, vai para o quê? Pinacoteca, vai para um monte de lugar, certo? E aí eu fui com toda essa, como é que eu falo, minha ignorância, eu fui para a Zona Sul, Zona Leste, numa escola municipal, né? E eu perguntei, puxa, o que que você acha de fazer uma o quê? Uma excursão pedagógica. Ela falou: "Ótimo, mas vocês vão me dar tudo? Ou condução, tudo isso?" Eu falei: "Claro". E aí eu perguntei: "Aonde que você gostaria de levar?" Qual é normalmente o que que eu pensaria? "Puxa, ela vai querer levar para zoológico, para pinacoteca". Ela me falou: "McDonald's". Wilson, quando ela me falou, eu falei: "O quê? Eu não deixo a minha filha ir para McDonald's por uma questão de que o quê? Que McDonald's faz mal. Representa tudo que é o quê? Esse mundo que nós estamos vivendo, quer dizer, para mim era isso, né. Aí ela falou: "Ah, eu entendo, professor Oscar, por que que você está surpreso. Mas o grande problema é o seguinte, que o menino que nunca foi para McDonald's, ele acha que ele não tem o direito de entrar". Nossa senhora, quando ela me falou isso, Wilson, eu não sabia o que falar. Como assim? É só você entrar pela porta? Não, porque é ele, a criança acha que o quê? Isso não é lugar dela. Isso é uma coisa muito séria, não sei se você entende, né, Wilson? Acho que se marcou para você, eu gostaria de estar falando muito isso claramente. Porque nós somos, né, o nossa força motriz é sentimento, então a gente precisa sentir o quê? Compaixão pelas pessoas. Não tem sentido uma pessoa que é igual a nós estar o quê? Passando necessidade embaixo da ponte. Então, a primeira coisa que eu iria fazer, como projeto SG, como aculturamento de SG, né, é você o quê? Fazer com que os funcionários realmente sinta, né, o que é morar numa condição que não é você, porque muitas vezes a gente acha que isso não existe. Ou a gente vê pela televisão, ou a gente finge que não vê. Aí é pior ainda, né? Mas o grande problema, Oscar, que eu vejo é que algumas empresas, ou até mesmo pessoas físicas em geral, elas fazem uma atitude social uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, e acham que ele está salvo por aquele ato. Mas eu acho que isso deve ser parte rotineira da empresa, parte rotineira do pensamento humano, que é salvar o outro, né? Tentar dar a mesma oportunidade que você teve a eles também. O que é que você tem a falar Claro. sobre isso? Você acha que isso é uma boa prática SG? O que é que você tem a dizer? Então, eu acho que tudo isso é um amadurecimento do ser humano, né? Seja rápido ou não, mas o fato é o que você está falando, você tem toda a razão. É mais ou menos a prática da ISO, né? O ISO hoje em dia é quase que obrigatório, não é isso? Se eu não tiver o quê? Todos os ISO, provavelmente eu não vou conseguir ser fornecedor de absolutamente nada. Mas o que eu critico do ISO é o seguinte, ele não é uma prática, né? Na verdade, é o quê? É uma série de documentações que eu preciso mostrar para auditor de ISO numa determinada época do ano. Então, um pouco antes de chegar, uma semana antes, eu me organizo, eu faço todo o que? Trabalho de atualização, apresento e depois disso morreu. Então não é uma prática, não é uma cultura. E o ESG também estava tendo essa questão, né, de você falar, puxa, eu vou plantar 78 mil árvores. Tá bom. Pô, mas de fato 78 mil árvores, o ato só de plantar resolve? Não, porque o manejo, isto é, sequestrar carbono, demora 15 anos da existência, da sobrevivência dessas árvores. Como é que você vai fazer isso? Isso não é fácil. Então, o que que acontece? Isso estava se tornando
apesar de algumas empresas estarem encampando mais por ponto de vista só de marketing, há um papel de novo. Isso é muito ruim. Por isso que eu quero, é muito importante que hoje as pessoas de fato façam, e não pode ser uma coisa de um dia, não pode ser ação de uma semana. Isso precisa virar cultura, precisa ser uma obrigação como ser humano. Então, eu parabenizo, inclusive, a sua iniciativa de estar dando espaço para nós discutirmos. Eu não estou falando que eu estou certo, que o Wilson está certo, mas o fato é que as pessoas precisam se conscientizar de que o quê? Que existem, né, semelhantes a você em outras condições. E precisa ser o quê? Precisa ser tratado. E aí, por incrível que pareça, projeto ESG é uma forma prática de fazer isso, né? E pelo fato É, dos é o últimos S do SG, né, Oscar? É o social, é você tratar as pessoas, cuidar bem dos seus funcionários, cuidar bem da sociedade em toda a sua totalidade. Não discriminar, respeitar os povos indígenas, respeitar as minorias, respeitar todas as raças, e assim vamos, entendeu? Wilson, eu Oscar, não digo não só de respeitar, né? Na verdade, a gente precisa precisa tratar incluir como também, né? igual, né? Respeitar e incluir, né? Igualdade, equidade, isso que acho que é importante. Que papel o departamento de RH pode criar como uma cultura organizacional com valores sociais e éticos? Então, aí o que acontece, né? Essa questão de você implementar política de bem-estar, treinamento de segurança e programa de saúde mental, que eu acho que que o RH pode começar a fazer isso, né? Mas para isso, o que acontece, né? Você sempre precisa trabalhar, eu sempre costumo dizer, tá? O que eu tenho feito, né? Por exemplo, eu tenho uma iniciativa junto com outra organização chamado Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, por exemplo, que, né, tem feito muito trabalho em cima de quê? De ESG. E também outros, né? Por exemplo, a Associação de Fomento Empresarial no Alto Tietê. E eles fizeram uma coisa chamada Jornada ESG. E aí o que acontece? Nossa empresa foi, né, foi escolhido para que possamos fazer uma avaliação dos programas de ESG. E o que eu tenho notado, né? Que quando você pergunta para uma empresa se faz alguma ação ESG, eles falam, faço. Aí eu pergunto, puxa, mas que tipo de ação? Então ele fala, olha, uma vez por semana, como você falou, uma vez por semana no ano, nós juntamos todos os colaboradores, nós vamos lá para Zona Leste, nós fazemos entrega Isso não é de política cestas. social. Pois é, então, é isso que eu queria falar. Aí eu falo, isso não é política social, isso é uma ação social isolado, não que não valesse, mas isso não é só uma política social, mas também é uma política só social. E quando a gente está falando de quê? De ESG, não estamos falando que a gente vai tratar as questões sociais independente do ambiental. A gente precisa tratar as três coisas juntas. Então, isso também é muito importante entender, que quando eu faço algum tipo de iniciativa, não esqueça que o quê? Uma iniciativa social como centro, mas qual é a preocupação ambiental sobre isso? Né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou falar o contrário, tá bom? Quando a gente está falando que a gente vai plantar uma árvore, de novo, porque eu acredito muito na questão do quê? Do sequestro de carbono, que a gente precisa tratar isso. Hoje, coincidentemente, tá certo? Tá tendo o quê? Tá tendo essa questão de efeito estufa. Nós estamos em pleno mês que deveria estar mais frio e provavelmente a gente vai atingir o quê? Maior temperatura da história. Isso é um caso sério. Quem que está fazendo isso? É efeito estufa, tá certo? Então, em função disso, por que eu defendo tanto a questão do manejo florestal sustentável? Porque é uma forma de engajar a comunidade. Primeiro, por quê? Porque são espécies nativas, portanto, quem conhece são a da comunidade. E esta comunidade precisa participar, porque existe uma campanha dizendo que o quê? As pessoas de campo precisam ser fixadas no campo. Isso é uma verdade. Não é o quê? Não é um agricultor
aquele hiperagricultor, né, nos latifundiários de soja, eles nunca vão plantar alface. A alface precisa ser plantado por o quê? Por produtores pequenos. Só que essas pessoas vendem essa alface por 50 centavos e no final eu pago R$ 5. Cadê a diferença de 4,50? Ficou no meio do caminho. Então, com isso, ele fala, filho, neto, vai estudar e vai ser o quê? Médico lá na cidade, e acaba não tendo mais. Então, nós estamos com série de risco, inclusive, de não ter alimentação. Então, por isso que a gente precisa o quê? Fixar no campo. Porém, eu preciso plantar, porque se eu não plantar, eu não tenho o quê? Eu não tenho, né, sequestro de carbono. Porém, também só plantar não adianta, como eu falei. Uma árvore só sequestra uma determinada quantidade de carbono quando? Quando eu conseguir o quê? Sobreviver 15 anos. Quem que vai fazer esta rastreabilidade? É só alta tecnologia. Portanto, Wilson, voltando à questão, sempre RH precisa estar preocupado em fazer os três o quê? Três frentes concomitantemente. Eu não sou favorável a fazer uma única sem você levar em consideração o quê? Restante dos dois e assim por diante. Então, esse aí é o que eu acho que é a coisa mais importante e o que tem faltado o quê? No mercado, que é exatamente essa questão de quê? De que o social, um programa social que você quer fazer, possivelmente você poderá o quê? Incluir a questão ambiental, que também necessita de governança para dar o quê? Transparência. Transparência é uma coisa fundamental, tá certo? Hoje em dia não dá para falar que eu estou fazendo as coisas o quê? Sem ninguém saber. Oscar, uma coisa também que eu vejo muito nas empresas é falar muito sobre setembro amarelo, é, outubro rosa, novembro azul, e eu particularmente eu acho que é um verdadeiro social washing. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, se eu estou certo, se eu estou errado, qual a sua opinião sobre esse assunto? Pois é, então, hoje está muito em voga essa questão do washing, né? Eu resumo isso como uma coisa assim, é um meio marqueteiro de fazer as coisas, né. Outro dia eu fui locar um carro, né, e na locação de carro estava escrito: "Pague mais R$ 1,99 na sua diária, para você fazer o sequestro de carbono pela emissão do carro que você está alugando". Eu achei excelente. Era 10 diária, eu paguei R$ 19,99. Aí na minha frente estava uma pessoa o quê? Que estava falando assim: "Puxa, mas o senhor é consciente, o senhor é um dos primeiras pessoas que eu atendi que optou por essa opção de 1,99. Você está de parabéns". Aí eu falei: "Então tá bom, já que você está me parabenizando, eu posso fazer um pedido, certo? Porque não que eu esteja duvidando que vocês estão fazendo, porém eu gostaria de saber como é que vocês estão fazendo isso de fato, que é uma questão de materialidade, que se chama, tá, no ESG. O que é materialidade? De fato, aquilo que eu estou falando está sendo feito, eu consigo provar que existe? Ela não entendeu nada, mas eu falei: "Tá bom". Ela me falou: "Claro que o senhor pode fazer a pergunta". Eu perguntei: "Por favor, pode me mostrar quais são as árvores que vão fazer a compensação?". Adivinha o que aconteceu com a menina? A menina ficou verde, né? Ela não sabia nem o que falar. Ficou Isso roxa, A mais B ficou roxa. ficou roxa, ficou qualquer coisa. Ela falou: "Meu senhor, como assim árvore?". Eu falei: "Olha, para você poder fazer compensação, você precisa ter a árvore". Eu sou tão chato que eu fui chamando, mas veja, uma empresa que coloca isso no marketing e nem treina o funcionário para poder responder. Hoje, nós estamos falando de ESG numa parcela de população muito pequena, mas com uma iniciativa como a sua, provavelmente as pessoas não vão ser mais o quê? Entre aspas, enganado. Então, esse tipo de pergunta, eu acho que vai virar corriqueiro. Passou algumas pessoas até que chegou o quê? Chegou o gerente de sustentabilidade dessa grande empresa. Aí ele me falou: "Puxa, é uma pergunta inteligente e nós compramos crédito de carbono". Já que eu estou falando, o crédito de carbono é um papel
que a Organização das Nações Unidas, ele fez um mapeamento das florestas nativas hoje existentes, no qual nós podemos incluir floresta amazônica, Mata Atlântica, tá certo? Nós temos Congo, Tanzânia, assim por diante, existem algumas ainda áreas bastante interessantes. Eles contrataram pessoas que medem o quê? A emissão de oxigênio e a sequestro de CO2, e eles começaram a emitir esse papel. Hoje, esse papel, 1 tonelada de carbono, deve estar valendo por volta de uns 10 a 15 dólares. O Bill Gates já fez o quê? Uma previsão de que em 2025, que é daqui a 3 anos, não é nem 3 anos, né? Desculpe, daqui a 1 ano e alguns meses, tá certo? Vai chegar a 100 dólares. Se era 10, chegou para 100, não vai ter um majorar em 10%, não é isso? Isso significa que o quê? Que esta locadora que cobrava R$ 1,99 por dia, vai ter que cobrar o quê? Quanto? R$19,99 por dia de sequestro de carbono. Então, essa empresa não é mais o quê? Uma locadora de carro. É uma sequestradora de carbono. Eu falei, como é que vocês vão fazer? Ah, eu sei disso. E por que você não avisa isso para colaborador? Isso é washing, concorda? Por quê? E esse aqui chama-se greenwashing. Eu falo para o mercado, entretanto, eu escondo as coisas de tal forma que o pessoal fala, puxa, aquela empresa faz bem. Isso, por exemplo, existe de tonelada, Wilson, né? Pessoa que fala, ah, não, o nosso produto cosmético é feito por pessoas, feito por, né, produtos naturais. Acontece que esses produtos naturais... Aí seria já um greenwashing aí já, né? Aí é greenwashing, então tudo virou washing, né? Mas que é essa questão de Mas transparência. o pior de tudo, Oscar, eu tô cansado de ver empresa. Eu apoio o mês das mulheres, o mês rosa, parará. Ah, qual é a sua iniciativa de seu apoio? Que apoio? Não, só estou divulgando porque eu estou apoiando a política dos outros. Ah, os outros também fazem? Quem faz? E peraí, eu não sei quem faz. Eu estou. E como é que você vai dizer que você apoia uma iniciativa, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, etc., se você sequer desconhece um político, você não está participando de nenhuma? Isso para mim é social washing, é um washing social. É você dizer que está cumprindo uma coisa que você nunca cumpriu na vida e você nem sabe como é que cumpre. É uma coisa surreal. É um surreal. E tenho que citar as iniciativas agora da comunidade europeia, da União Europeia, na verdade, que já estão começando a adotar, já estão começando os estudos para sair uma diretiva comunitária para dizer que aquela empresa que violar as práticas ambientais que ela divulga, dizer, esse produto é ecológico, esse produto é verde, a cada frasco que será reciclado, tal. Se ele não cumprir, vai poder ser multado até 2 ou 3% do seu faturamento anual. E tá Isso certo. É muito sério. Isso O é muito IDEC sério. fez um estudo, Oscar, o IDEC fez um estudo recentemente de greenwashing, manteve contato, perguntou, esse produto é ecológico, esse frasco vai ser reciclável, essa caixa vai virar telhado se você divulgar. Sim, prova como é que se faz isso? Qual é o processo? O que é E que você tudo, tem para comprovar? Nada. Elas simplesmente não respondem. E o que é que acontece com as empresas? Nada também. Isso é um absurdo. Muito absurdo. Recentemente também, eu tive informação de que tem um movimento social no sul do país que planta arroz, produz arroz. E esse arroz que eles vendem é orgânico. Mas eles fizeram testes, diversos testes, fizeram lavar atos notariais, comprovaram que abriram o pacote do arroz. E encontraram defensivos agrícolas, Oscar. Muita coisa do que a gente compra não é o que a gente está comprando. é verdade. Tudo isso então é washing. Então eu vou dar um exemplo, tá, Wilson, só para você aproveitar, né? Quando você faz um plantio, eu volto de novo no manejo florestal, porque isso eu preciso ir para o quê? Para mercado de um modo geral, é o seguinte,
É quando você compra a muda, não sei se você percebeu que geralmente você recebe a raiz, ele está protegido por um saco plástico, não? Preto, né? Aquele saco plástico, geralmente, o quê? É um saco das piores qualidades que tem, portanto, ele não é degradável nem biodegradável. E já tem o quê? Série de degradável, tá? Qual é a diferença degradável? Degradável é o seguinte, eu faço um plástico que ao longo do tempo, ele se o quê? Ele vai se desintegrando, só que é plástico. Então, qual é o problema? Na hora que eu faço isso e eu aterro isso, ele pode até o quê? Não parecer plástico, mas ele tem micropartículas de plástico. Aí o troço é muito pior, porque micropartícula, ele entra nas folhagens, ele entra o quê? Né? Uma vaquinha pode comer aquele negócio e começa a ter todo um problema de acúmulo de plástico dentro do organismo vivo. Biodegradável plástico só tem o quê? Uma tecnologia que atualmente só tem o quê? 4 empresas, 4 fábricas no mundo inteiro que faz isso. Um deles qual é? Brasil. E pouca gente sabe. Agora, você vai custar quanto? É 6 vezes mais do que o normal. Agora, ele de fato é biodegradável. Como é que comprova isso? É uma certificadora da Suécia que fez todo o coisa, ele realmente biodegrada ao longo do tempo. Então, isso precisa ser o quê? O RH precisa saber que isso existe. Porque senão, um plantio de uma muda qualquer que comprou de qualquer lugar, em vez de o quê? Ajudar o ambiente, está piorando a situação. E isso é outra forma do quê? De washing. Isso é um greenwashing que a gente caracteriza, dizendo que o quê? Né, que faz coisa. Ou, por exemplo, o quê? Eu não estou falando que o saco baseado em casco de coco, essas coisas, seja ruim. O problema é que essa pessoa que está propondo isso não sabe o que é floresta amazônica. Hoje, né, hoje vai ter o quê? Provavelmente 46 graus de quê? De temperatura, né? Como é que chama? Aquilo que você sensação? A sensação térmica de 46 graus é o quê? Na região de Amazonas. Puxa, mas nisso aqui, o quê? Um saco feito de, né, de resto de coco vai aguentar? Não aguenta nada. Então, a gente precisa pensar em outras soluções, mas precisa ser falado muito a sério isso. Nada de greenwashing, nada de washing do jeito que você definiu, social washing, quer dizer, para de ficar falando bobagem e vamos levar a sério, porque senão, daqui a pouco, o Elon Musk tem a razão de procurar outro planeta, porque vai acabar esse planeta. Né? E a verdade também é que isso tem que ser levado em conta, entendeu? E para a empresa adotar todos os princípios, essas práticas ESG, tem que passar pelo RH, né? Que RH vai lidar com essas pessoas, né? Então, o que é que você tem de práticas ESG para que o RH adote para que seja mais diversificado e, e dê tem uma um pagamento equânime de salários, de cargos, etc. O que é que você acha? O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho assim, né? Essa questão e isso acaba entrando numa parte muito de eu pessoalmente, tá? Hoje eu não atuaria muito na questão eu acho que está muito prematuro para discutir somente, não somente, tá? Mas entre outras questões sociais, que é essa questão de igualdade, equidade em termos salarial, tudo isso. Isso eu acho muito complexo ainda, porque existe nessa métrica que foi criada, né? A métrica de julgar as pessoas através de currículo, através de quê? De certificado, através de títulos, assim por diante. E você falar que isso é igual para o outro pode facilitar de um lado e pode dificultar do outro. Então, eu não iria para a ESG nesse sentido inicial. Tá? A ESG, para mim, ainda é o quê? É uma questão que eu acho que precisa começar a externalizar. Porque, afinal das contas, né, Wilson, vamos fazer o seguinte raciocínio.
Você acha que nós estamos vivendo um mundo altamente tecnológico? É uma pergunta. Sim. Aonde o quê? A É, inteligência artificial está entrando com bastante força, a certo? inteligência artificial, ela nada mais é do que um retrato do pensamento humano. Digamos, se você tem uma determinada conduta discriminatória, preconceituosa, ela vai ser adotada na inteligência artificial. Por exemplo, na Amazon tinha como padrão contratar mais homens. Então, a inteligência artificial dela, regenerativa, começou também a. Não, eu vou contratar mais homens porque eu tenho certeza que a empresa vai escolher esse currículo que eu escolhi automaticamente, porque ele tem um perfil que a empresa já contrata há 10, 15, 20 anos. Então, Então, mas a cada Wilson, 10, pode dizer. então, mas em vez de vamos tentar seguir outra. Lembra que eu estava falando assim, eu estava defendendo um pouco numa linha um pouco diferente. Eu estou perguntando somente se inteligência artificial é, é uma realidade ou não. Ela é uma realidade, Tá. ela pode Se é uma ajudar muito o realidade, RH. para que se criou essa ferramenta chamada RH? Como é que as empresas estão adotando? Qual é, né? É uma questão chamada de automação, certo? É substituir seres humanos por o quê? Algum agente autômato. Isso é o primeiro passo da inteligência artificial, concorda? Sim. Então, nós estamos falando que o quê? Fatalmente, nós vamos criar o quê? Uma população desempregada. Isso é um fato. Não dá mais para ficar mentindo, na verdade. Isso é um fato. Certo? Sim. Portanto, as empresas, não só as empresas, a comunidade mundial está preocupado, por exemplo, com a questão da renda universal. Tá? O que é renda universal? Todas as pessoas, indistintamente, vai receber o quê? Um dinheiro que minimize, que mitigue, que mitigue o quê? Essa questão da crise econômica, de uma pessoa não conseguir sobreviver. Isso é o conceito da renda universal, certo? Então, hoje, isso eu estou falando eu, tá? Discutir a questão de quem está empregado, se é justo ou não, me parece que é um pouco o quê? Individualista, porque o problema está muito mais o quê? Dos contingentes que vão ficar desempregados. Isso é minha visão, de novo. Portanto, eu preciso conscientizar que aquelas pessoas que estão dentro da empresa comecem a enxergar a externalidade. Não estou falando que para ele se sentir coitado, não, não é isso, mas eu não iria para esta linha de falar, não, eu preciso fazer equidade salarial. Puxa, mas em vez de vocês estar discutindo equidade salarial, será que não é melhor você discutir qual é o conforto que a gente vai, né, dar para desempregado? Eu sou assim. Quer dizer, isso eu acho que é muito importante. Do que começar a discutir agora o quê? Equidade salarial, assim por diante. Desculpe, está indo um pouco contra né, numa visão diferente do que você está falando, Wilson. Eu entendo isso. Agora, esta conscientização da externalidade, que eu acho que o RH é muito importante, porque eu preciso incentivar o engajamento dos colaboradores. Quando a gente conseguir resolver isso e a gente conseguir o quê? Estabilizar a sociedade, dizendo que o quê? Tem meia dúzia de pessoas que estão dentro da empresa ainda trabalhando, como nós conhecemos como modelo econômico hoje, tudo bem. Falar de igualdade salarial, tudo isso independente. Porque essa pessoa, entre aspas, foi o quê? O tal do survival. Ele não mudou grande coisa, mas as pessoas que foram o quê? Que foram substituídas pela máquina, a gente precisa tratar essas pessoas, Wilson. Porque se não tratar essas pessoas, o que vai acontecer com o mundo? É a extinção. Como é que eu vou o quê? Fazer com que extinção, inclusive, do consumo, né? Porque, no fundo, como é que você consome? Através do salário. Se eu sou desempregado, eu não tenho o quê? Salário. O mundo inteiro está se discutindo a questão do quê? Da renda universal, justamente para não ter esse tipo de problema. Mas só isso não basta, porque a nossa educação
foi feito para o quê? Uma educação de trabalho. A gente não sabe fazer outra coisa. No momento em que o quê? Você é podado a não trabalhar, qual é a tendência? Você entra em depressão, que é o que está vendo. Está cheio de pessoas que o quê? Financeiramente está bem, mas ele está o quê? Mentalmente péssimo, porque ele se sente uma pessoa o quê? Pessoa extremamente o quê? Inútil perante ao modelo que tem. Só que isso também está mudando. Com inserção de inteligência artificial, tudo isso está mudando e está acelerando esse processo o quê? De ter desemprego. Essa é a minha visão. Não, perfeito. E isso é muito importante. A inteligência artificial, de fato, ela pode retirar muitos trabalhadores do mercado, mas também vai criar diversas outras funções aí no mercado, até porque a sociedade ela vem mudando ao longo do tempo, né? Ela não é estática, e o que é isso é interessante também para a gente se observar, né? Mas e me diga um pouco, como é que a transparência, a prestação de contas estão sendo incorporados no processo de DRH? Que meios também podem, até mesmo de estratégia pessoal, de crescimento da própria organização, pode também ser um benefício também para o funcionário também, Alta em uma política de ESG também. governança, né, que é a parte do G da governança, tem que estar atrelado ao quê? A questão de alta tecnologia. Hoje é possível. Então, de novo, só para não criar o quê? Né? Não criar, como é que chama? Foco só na questão de pessoas, eu vou de novo voltar para manejo florestal, né? Manejo florestal sustentável. Quando você fala que você tem o quê? Um projeto ESG, que é manejo florestal, o modelo que funciona é o seguinte, que nós achamos que funciona, tá? A empresa faz um investimento e compra sementes, tá? Ou compra mudas, beleza? E essa muda vai ser plantada em algum lugar. Então, vamos supor que seja na floresta amazônica. Quem manja de muda? É a comunidade local, porque a comunidade local sabe o que é bacaba, ele sabe o que é açaí, sabe outras o que? Espécie. Então, é a comunidade que precisa trabalhar. Portanto, eu vou pagar decentemente o quê? Esses trabalhadores, beleza? E aí vem a questão do quê? De você poder fazer, por exemplo, numa forma muito mais o quê? Sustentável, tipo o quê? De você realmente plantar. Só que o plantio é a parte mais fácil. O que eu vou fazer de manejo, que eu preciso ter 15 anos, eu não consigo fazer isso se eu não utilizar tecnologia, que é a questão do quê? Governança, para mim, é sempre materialidade. Wilson, você falou que as pessoas não têm como provar que aquilo que está sendo falado é verdade. Então, exemplo, né, essa questão de que hoje, lembra que a gente está falando muito daquela atriz, como é que chama? Manuela, não sei das quantas lá, que está muito, a menina que desde criança fez sucesso e parece que foi o quê? Muito explorado pelos pais, né, financeiramente. Né? Você está sabendo disso, Wilson? Tá sendo falado Não. isso direto. Tem uma menina lá que faz muito sucesso, né, que fez muito sucesso, e os pais, como guardião financeiro, acabou que é sempre pegando dinheiro, tal, 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 e ela Ah, queria sim, ser a atriz, né? A atriz lá, né? atriz, isso. O Isso, que perfeito. apareceu hoje? Hoje apareceu na UOL. Está falando que o quê? Ela gravava o quê? As conversas. Isso é o que é? Tecnologia. Se eu não fizer isso, eu não consigo materializar. Eu vou levar isso para o quê? Para manejo florestal. Eu plantei. Numa plantação, normalmente 10% ele morre nos primeiros meses. Como é que eu provo que morreu? É através de quê? De uma identificação. Mas eu vou fazer com que o quê? Numa área de 100 mil árvores, uma pessoa vai lá e contar quantos morreu? Estou perdido, porque quando ele acabar, ele vai ter que correr de novo. E veja, para você contar 100 mil árvores, na base manual, eu vou demorar quanto tempo? 3 meses. No 3 meses, aquilo que eu contei no primeiro pode ser que tenha morrido. Então, eu preciso de quê? De alta tecnologia. Por isso que o quê? Quando eu falo de quê? De materialidade, isto é, você provar
ou você fazer transparência, você precisa usar o quê? Alta tecnologia. Então, hoje é muito comum você estar o quê? Gravando tudo, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu conheço uma empresa que é de um amigo meu, que ele faz o quê? O processo licitatório. Existe alguma coisa que tem mais sacanagem que o processo licitatório? Não tem, né? Então, o que que ele faz? Ele faz a licitação numa o quê? Ele faz numa sala totalmente envidraçado transparente, e ele grava todas as conversas, todas as imagens, todas as coisas, no mínimo detalhe nessa sala. E ele fala: olha, a nossa licitação foi tal dia, tal hora, participaram essas pessoas, evidentemente que isso, para isso, o quê? Ele pediu consentimento da imagem, consentimento de tudo para as pessoas que estão participando para fazer isso. Só que se eu não tiver o quê? Se eu não tiver tecnologia associada, eu não faço. Então, voltando à sua pergunta, como é que eu consigo garantir a governança? Só com o uso intensivo de quê? De tecnologia. E aí sim eu consigo, de fato, o quê? Fazer. Então, CFTV, todos os tipos de quê? De acompanhamento. Isso faz parte da governança, no meu ponto de vista. E como as empresas estão adotando a requalificação e o desenvolvimento profissional dos colaboradores à luz dos princípios ESG? Eu acho que está muito no início. Por isso que o RH mais ainda é mais importante. Só que as pessoas do RH não adianta, né, não adianta tentar fazer isso sem o apoio da estratégia. Ainda eu vejo que o quê? As empresas, as organizações estão fazendo isso porque nesse tempo, este ano, especificamente 2023, isso virou moda. Então, uma empresa que não falar que isso tem o quê? Tem a prática ESG de fato, ele está morto, ele sabe que vai ter problema. Mas isso não quer dizer que o quê? Que os empresários, executivos, de fato estejam querendo fazer por sensibilização dele, né? Ele está fazendo porque o mercado está me exigindo. Então, é Ah, muito claro. pouco, por enquanto, que A essas B3 iniciativas. cobra, a B3 cobra, a NASA cobra, a, O CVM os cobra. fundos de investimento, os fundos de investimento, muitos cobram para fazer investimentos na empresa. Claro, Isso tudo iniciou por uma movimentação do maior fundo de investimentos do mundo, que é a BlackRock, né, que tem sob sugestão algo em torno de 10 trilhões de dólares, e, é, e sob o prisma deles, eles, pelo que eu sei, é que eles só investem em empresas que sigam pelo menos uns requisitos básicos ESG, para que todo mundo se preocupe também com a sociedade também, né? isso. No Então, é entanto, uma temos que tirar obrigação. também o joio do trigo, né? Que há muito washing, né? Em todos os seus segmentos, tanto na parte ambiental quanto na parte social e também na parte da governança, né? O Oscar, fugindo um pouco assim desse lado tudo aí do social, etc. Mas o que você acha da governança de dados no RH? É importante? O que você acha tudo sobre isso aí? Muito obrigado por você estar falando de governança de dados, né? Hoje nós estamos falando muito de quê? De inteligência artificial, mas inteligência artificial, no meu ponto de vista, no meu conceito, ele é uma parte daquilo que a gente chama de inteligência de dados, tá? Antes de a gente estar falando do SG, né, tem uma etapa chamada de dados, né, que veio muito à tona a partir de uns 7 anos para cá, tá? Vamos tentar recordar um pouco, né? Quem que tem a capacidade criativa? É ser humano, tá? O ser humano que de fato ele é o quê? Ele é mente privilegiado para o quê? Para criar algo novo. Só que se você for ver hoje, o ambiente em que nós vivemos é absolutamente contra a criatividade. Por quê? Porque hoje nós somos atacados por dados, informações e conhecimento. Então a gente não tem mais sossego. Existe um livro E famoso também alvo de chamado fake news, né, Oscar? E fake news não, e também, né? fora não, fora isso, né, não vou nem falar isso, mas tem um livro famoso chamado Ócio Criativo, né, que ele fala assim:
olha, para você ser criativo, a única coisa que você deve fazer o quê? É não fazer nada. É só você ver a história. O Sócrates, Platão, todos os grandes filósofos gregos, o que que eles faziam? Nada, Ócio. nada. Ócio Não faziam criativo. nada, nada. Dizem que o quê? O Sócrates, inclusive, ele nem escrever escrevia. Então, o que que acontece? Quem é a pessoa que pode fazer isso? Hoje, você pode, eu posso? Ninguém. Nem o budista, nem o Buda, nem o quê? Nem o monge budista que está lá na Himalaia. Porque eles também são assim, eles estão precisando, não é isso? É com isso que a gente consegue criar. Então, não é à toa que Sócrates e Platão criou uma ideia que prevalece durante séculos, válido. Isso é criatividade. Entretanto, o mundo moderno, de tantos dados que eu tenho, a competição não é mais competição, eu estou na frente há alguns dias. Não, você está na frente exatamente milissegundos da sua concorrência. Porque se Não, você claro. lançar no mercado uma coisa que 1 milímetro na frente, meu, você pode ter certeza que tem um olheiro deles que copia isso rapidamente e ele deu 1 milímetro. Então você precisa fazer isso. Então, você o quê? Quer contratar dentro da empresa um rapaz criativo. Esquece que não existe isso. Portanto, foi criado o quê? Dados, eles viram que dados pode me dar esse insight. Ele pode gerar, se você fizer um processo. E esse processo chama-se inteligência de dados, que vem de dados, precisa passar por governança de dados, gestão de dados, ciência de dados e utilização de inteligência artificial. Hoje, como é que está sendo feito? Vai para a ciência de dados direto, e vai para a inteligência artificial. Portanto, o que 95% dos projetos que envolvem dados, ele não leva a lugar nenhum. Por quê? É a velho ditado, garbage in, garbage out. Se você o quê? Você coloca besteira, vai sair besteira. Você acabou de falar, né, Wilson, que o quê? Que você tem o quê? Você tem uma base de conhecimento, ou base de dados que já tem uma tendência sempre ser tendencioso no próprio o quê? Inteligência artificial, como você falou do Google. Não é isso? Para E outra poder coisa fazer também, isso, o que que eu e preciso outra fazer? coisa também na governança de dados é saber se vale a pena ou não adotar ferramentas de inteligência artificiais externas. Então, Porque vai propiciar também o vazamento de dados, né, Oscar? O que é que você tem a dizer ah, isso? então, o que que acontece? Então, as empresas não têm nada de governança de dados. E quem precisa encampar não é só RH, todas as pessoas, todos os departamentos de o quê? Da empresa, precisa estar preocupado com governança de dados. O que que é governança de dados? É saber o quê? Qualificar os dados que está recebendo. Se ele é fake news, de que forma que eu organizo, de que forma armazeno e assim por diante. Então, governança de dados é essencial para todas as empresas. É verdade. Eu acho a governança um ponto muito importante, entendeu? Dos dados. Mas um passo muito importante também dentro da empresa, eu acho também, é ela dizer a missão dela, onde é que ela está e onde ela vai incluir o, o funcionário nisso, né? Ontem eu estava ouvindo um podcast de Joel J com Apolinário, dono da Polishop, e para ele evitar uma troca eterna de funcionários que pediu demissão, ele Uhum. começou a adotar uma política de 10 anos de projeção, dizendo que se você cumprir isso, você vai crescer na organização, até para ele ter ambição na própria empresa, ele não sair. E se for necessário, ao longo desses 10 anos, alterar alguma coisa do processo, que assim seja feito, porque a vida ela muda dia a dia, né? Então ela não pode ser Claro, imutável. Mas primeiro você tem claro. que ter uma ideia de que você está. Você acha isso importante? Isso é uma boa política ESG para ser adotado pelo RH? O que, é que você tem a dizer sobre isso? De novo eu vou voltar, tá? Eu acho que é importante, sim, a retenção de talento, mas não vamos esquecer que muitos desses talentos, né, indo um pouco de uma opinião um pouco diferente, né, que vai acabar com várias funções, eu não acredito que vai ser criado outras funções, tá? Eu sou muito mais drástico nesse sentido, tá, Wilson? O mundo precisa mudar.
O modelo econômico precisa mudar. O modelo econômico vai ser o quê? Meia dúzia de cabeça pensante, um monte de autômatos, né, que robô, inteligência artificial, isso que vai tocar as empresas. O restante da população, ele não precisa mais trabalhar para viver, mas ele continua sendo o quê? Um consumidor. Essa é a minha visão. Então, eu ainda volto a dizer, primeiro princípio que precisa ter de ESG é externalidade. É perceber o que está acontecendo fora da empresa e não dentro da empresa. Porque dentro da empresa vai ter o quê? Necessariamente. Eu estou recebendo, só para você ter ideia, tá? O pessoal acha que o Japão é altamente tecnológico, certo ou não, Wilson? Sim. Mas é uma das, o quê? Um dos países que mais protege ser humano dentro da empresa. Não sei se você sabe. Praticamente é impossível se demitir uma pessoa dentro da É, empresa, né? não O que tem. foi o brasileiro, né, que foi CEO da Renault e da Nissan, como é o nome dele mesmo, Oscar? Eu esqueci o nome. Bom, vamos lá. Esse CEO, ele deve ter tido Foi o muita Carlos dificuldade. Ghosn, Carlos É, Ghosn, Carlos Ghosn. isso. Ele foi quem adotou, há seus 15, 20 anos atrás, a primeira política de demissão em massa de uma empresa, né? A Nissan estava em situação insolvente, né? Praticamente falimentar, e o único meio que tinha para salvar a empresa seria uma demissão em massa, e ele adotou, né? Tanto é que ele virou é, personagem de mangás, etc., justamente porque ele adotou algo que é uma tradição milenar japonesa nunca tinha coragem de fazer, né? Isso. Então, o que que acontece? Então, eu estou acostumado com esse ambiente. Então, você o quê? Numa empresa japonesa, uma pessoa ficar 20, 30 anos, 40 anos, isso é muito comum, tá? Hoje, se você for ver, já não é assim, né? Uma pessoa que ficar 20 anos é mais ou menos assim. Esse cara não serve mais porque o cara só sabe sobre aquela empresa, não é assim? Então, hoje, o orgulho que eu tenho é assim: eu fiquei 6 meses na empresa, eu fiquei 1 ano na empresa, não é assim que funciona? Por incrível que pareça, eu estou recebendo, como a gente é o quê? Nós somos especialistas em inteligência de dados, que envolve inteligência artificial. Agora eu começo a receber das subsidiárias brasileiras, japonesas, dizendo que eles são obrigados a automatizar. Por quê? Porque o custo dele em relação à concorrência que fez a automação não dá mais para competir. E o que vai acontecer? Na hora que eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai ter desempregado. Uma pessoa que trabalhou 23 anos numa fábrica de automóveis, o que ela sabe fazer? Nada. Se não for Todos o. os vícios da, né? Todos Não, os vícios não daquela tem empresa, nada. né? Ah, o Agora, horário, como sair, como agir, etc. claro, Ele já está totalmente travado, né? claro. E como é que eu posso, o quê? Como ser humano, que eu tenho compaixão para ele? Porque eu sou responsável, a minha empresa é responsável pelo quê? Pelo desemprego das pessoas. Eu tenho consciência disso. Mas o que eu posso fazer? É dar o mínimo conforto para essa pessoa não se matar. Porque Tem um essa pessoa vai querer programa, se tem matar. um programa muito importante dentro do RH, né? Para reincluir aquela pessoa até em outro lugar, né? Pessoal, É, eu tenho contato com empresas de RH que são headhunters, vou colocar seu currículo lá, já estou falando com um amigo de outro RH de empresa, e aí você começa a, a realocar aquela pessoa em outro lugar, né? Na época da pandemia, eu recordo muito bem, diversas listas de várias grandes startups circularam nos grupos de startups que eu faço parte. Ó, fulano de tal demitiu 100 funcionários. Tem dev, tem designer, tem CS, tem tudo. O que é que você quer? E o pessoal começou a fazer isso, foi uma forma também de realocação de pessoas. Mas também houve aí também, viu, Oscar, um grande vazamento de dados pessoais, viu? então, Wilson, mas Foi algo, foi, não, só estou dizendo que foi uma atitude muito interessante, proativa, resolveu muita coisa,
mas mal visto pelos olhos da própria LGPD, entendeu? Então, Wilson, mas tome bastante cuidado, tá, com algumas afirmações. O negócio lá da época que foi 2 anos atrás. 2 anos atrás mudou. E mais dizendo ainda, tá? Essa questão do chat GPT que apareceu agora este ano, só para público em geral, vai mudar completamente, completamente. Tá? Então, essa questão, eu demiti, eu vou fazer um esforço para readmissão em outro lugar, pode não ser mais a verdade. Eu não apostaria nisso. Eu apostaria sim de dar um conforto mental, por quê? Quando eu faço isso, a empresa tem condição, hoje é muito comum, né? Você o quê? Você sustenta ele durante 1 ano sem mudar absolutamente nada. Só está pedindo, por favor, não venha aqui. Que eu não tenho mais lugar para você. Então, ele está fazendo com 1 ano, não está? Ele não corta mais o quê? Sua assistência médica, não corta as coisas básicas. Por que eles estão fazendo isso? Porque ele sabe de consciência de que ele não consegue mais se realocar. Não estou falando que isso é algo ruim, tá, Wilson? Não quero que você me interprete dizendo que eu estou indo contra. Não. Mas o que aconteceu 2 anos atrás, tecnologicamente falando, já é uma outra realidade. Então, esse programa que você está falando, de falar o quê? Eu demito, mas eu vou fazer uma realocação, toma cuidado, porque realocação só pode existir se tiver o quê? Vaga. E na minha visão, não existe mais essa vaga. A tendência é não existir mais vaga. Então, o que eu preciso fazer? Aí que entra, por exemplo, o quê? De novo a questão do ESG, no qual o social é exatamente esse tratamento do externo, não é interno. Por isso que são duas coisas que eu acho que eu preciso deixar o quê? Muito claro. É ESG sem materialidade. O que é ESG sem materialidade? É o tal do washing, tá certo? Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu certifico, eu preciso materializar, eu preciso provar que existe. E a segunda é que ESG não deve ser somente uma questão interna da empresa. A empresa precisa começar a enxergar que ele faz parte de uma sociedade, que a sociedade precisa ser conservada. Portanto, a visão do RH, não estou falando para RH o quê? Não fazer as iniciativas internas, mas a visão precisa ser o quê? Externalizada. Então, são essas duas palavras, materialidade e externalidade. Verdade. Doutor Oscar, muito obrigado pela sua brilhante participação. E já estamos aí com mais de 1 hora de debate tão construtivo, né? Então, eu gostaria de abrir um espaço agora para o doutor para fazer suas colocações finais, doutor. Muito obrigado, Wilson. E assim, eu peço até desculpa, mas eu aproveitei o que essa brilhante iniciativa sua de estar mostrando para o quê? Para as pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre essa questão do ESG. Mas, de novo, eu gostaria de deixar bastante o quê? Muito claro que hoje nós precisamos, para projeto ESG bem feito, duas palavras: materialidade. Isto é, eu preciso provar tudo aquilo que eu quero colocar como marketing, como retenção de talento, tudo isso precisa ser verdadeiro, precisa ser real. E a segunda é a externalidade. As organizações que querem fazer isso, as pessoas que estão falando, não fiquem muito preocupados só no interno, no seu bem-estar, ou no bem-estar das pessoas que compõem a empresa. Mas vamos começar a ver a externalidade, porque uma empresa só é constituída se a sociedade prevalecer, se a sociedade o quê? Tiver sustentação. E a responsabilidade hoje da empresa não é somente de viabilizar seu próprio negócio, mas é fazer com que o quê? Que o social, ambiental e principalmente a questão de transparência seja o quê? Externo mais do que interno. É isso. Obrigado, Wilson. Agradeço imensamente. Esse tema, de fato, traz para a gente diversos dilemas, diversos benefícios também, e a gente tem que falar. Então, eu já digo que
O senhor vai ser convidado novamente para participar do nosso observatório. Muito obrigado também por ter participado do episódio número 1, que é já para mim uma grande felicidade. Esse projeto está sendo neste momento. E peço a todos para curtir o vídeo, curtir o canal, inscrever no canal, na verdade, compartilhar, ajuda também a compartilhar essa ideia no nosso podcast. Todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também, Wilson. Obrigado.